Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vicky Diz Podcast. Esse podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. E o episódio de hoje é o que acontece quando nos distanciamos dos conflitos. E hoje a gente vai falar também sobre um filósofo que se chama Nietzsche. Geralmente as abordagens de psicologia mais existenciais sempre esbarram nele porque ele é um filósofo existencialista. Então, não vai ser nada muito denso não, tá? Fiquem tranquilos. O que acontece? Eu tava vendo um vídeo no YouTube de um canal que se chama Coelho Branco. E o vídeo tinha esse título: Nietzsche, o homem que desvendou o universo e enlouqueceu. KKKK. E aí, nesse vídeo, ele explica que para Nietzsche, a vida deve ser avaliada por si mesma. E não por um ideal, não em função de algo perfeito e futuro. Ou seja, a vida não pode ser avaliada pelas coisas que poderiam acontecer. A vida deve ser vivida e não apenas imaginada. O real nunca será como o imaginado. E ele explica também sobre a lei, né? Tipo uma lei, um negócio, o eterno retorno que chama. Que seria como se fosse uma régua de avaliação da vida que é baseada em si mesma. Para ele, para Nietzsche, a vida é boa quando você não tem nenhum problema em repeti-la. Então, desse modo, a gente não deve avaliar a vida por meio de coisas externas, mas sim pela sensação causada por ela mesma, pela própria vida. Nietzsche pensava que a vida ela é boa quando a gente não quer o fim. Ou seja, quando a gente não está olhando para o relógio, quando a gente não está desejando que o tempo passe mais rápido. Mas assim, vivendo o momento presente e desejando a eterna duração desse momento presente, do aqui e agora. E Nietzsche, tem muita gente que contradiz ele, que concorda em partes e que em outras partes discorda. E eu acho isso ótimo, porque o mundo de tempos em tempos precisa de personalidades provocadoras e personalidades provocadoras inteligentes, né? Porque só personalidades provocadoras nós temos muito. Personalidades provocadoras que estão por aí provocando, mas falando merda, né? Pelo menos ele faz a gente refletir. E assim, às vezes eu gosto de dar uma olhadinha nele, porque até tem um amigo meu que fala que Nietzsche é um pouco sombrio. E eu concordo, assim, em partes, assim. Eu sou uma pessoa que acontece? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fantasiar, né? De ficar lá no meu mundinho da imaginação. E eu acho que até certo ponto, isso dá uma salvada na gente, sabe? Eu acho que imaginar, você sonhar é bom. Até certo ponto, é algo gostoso. Então, dá uma olhada nas coisas que ele fala, é bom porque me dá uma aterrada, sabe? Ele me puxa um pouco mais para a realidade tal qual ela é, tal qual se faz presente no meu presente. E é justamente isso que ele fala. A vida é boa quando a gente, de alguma forma, não quer pular as etapas. Quando a gente não está olhando muito para o relógio esperando que o tempo passe mais rápido, mas sim vivendo o momento presente e desejando essa sua eterna duração. E assim, quando eu penso nisso, kkk, eu não consigo falar mal do capitalismo nessa hora. Simplesmente não tem como, porque metade da população passa metade da sua vida trabalhando. Então é óbvio que a gente vai ser tomado por um sentimento de ódio durante a semana, querendo que ela acabe, querendo que ela passe rápido, porque o que a gente quer? O final de semana, para a gente poder viver, correto? Claro que tem como a gente otimizar a nossa rotina, né, e tentar encaixar pequenas coisas na semana para fazer com que a gente tenha esse respiro durante a semana também, né, para a gente não só viver no final de semana. Mas aí isso são outros 500, é uma parada que é outro assunto. Mas eu fiquei pensando nisso, assim, eu fiquei refletindo que a maioria das vezes a gente não quer que a nossa realidade perdure por muito tempo, porque ela ou às vezes ela está, uma realidade muito que conflituosa. Em vez de a gente enfrentar os nossos problemas com uma naturalidade, a gente tem determinadas predisposições emocionais que eu acredito que impedem essa aceitação dessas ocorrências mais exaustivas do nosso dia a dia.
E aí a gente produz esse mecanismo e automático que é essa coisa mais escapista, que é a gente querer se livrar de toda e qualquer dificuldade, de querer postergar qualquer coisa que se mostre dificultosa, trabalhosa demais ou conflituosa. E esse processo escapista, ele vai se tornando tão natural e repetitivo que eu acho que eu tenho essa sensação que esses fenômenos mais opressivos da vida, né? Às vezes tem alguns momentos que eles acabam vencendo, porque é como se fosse como esse mecanismo de defesa de escapar, né? De não querer as paradas, ele se tornou tão natural que a gente vai perdendo um pouco a habilidade, né? De lidar. E aí eu acho que a nossa mente vai automaticamente bloqueando, né, de fato, essas ações desagradáveis. E nessa vai surgindo vários outros mecanismos de transferências, de projeção do outro, inclusive de responsabilidade. Da gente, às vezes, perder um pouco dessa ausência de discernimento mesmo, né? A nossa mente, ela vai ficando tão dodóizinha e naturalmente acostumada com a fuga que ela vai criando, ó. Meu amor, a nossa mente, ela é maravilhosa. Se a gente deixar esse processo se naturalizar com muita força, você vai ver a quantidade de coisas incríveis que a sua mente é capaz de fazer para naturalizar uma fuga dos seus conflitos. E aí eu penso que às vezes a maior emoção que pode estar por detrás de tantas fugas pode ser o medo. E esse medo, ele vai realmente dificultando a nossa vida. Ele pode fazer com que um indivíduo se esconda, né? Queira se esconder do convívio social, do convívio familiar, né? Enfim, do trabalho, às vezes, aquele topa tudo para evitar qualquer tipo de sofrimento. Qualquer coisa eu tô me escondendo. E levando a vida agora para um lado mais pessoal, eu sempre fugi muito da vida e eu sempre fugi muito dos meus conflitos, assim. De não querer ser vista, inclusive. Eu lembro de vários momentos, até chegar de fazer prece mesmo, sabe? De estar num ambiente de trabalho e eu querer ser invisível ali. De algumas situações eu ficar meio, meu Deus, por que que isso tá acontecendo? Só me deixa aqui quietinha. Eu não quero perturbar ninguém, não. Eu não quero conflito com ninguém, não. Só me deixa aqui invisível. E parece que quanto mais eu fugia de conflito, mais conflito aparecia na minha vida. Mais conflito eu atraía. E assim, um dos esporros mais frequentes que eu tomava de entidade em terreiro, né, de entidades diferentes até, é sobre a fala. Sobre eu aprender a falar o que eu sinto e não guardar, né? Eu lembro que teve uma vez que uma pombagira resumiu pra mim esse esporro, né, que ela falou. Me fez uma pergunta que ficou muito, eu sempre lembro assim dessa pergunta dela. Ela chegou pra mim e falou: se eu te dar uma pedra pra você tomar, você vai engolir de boa ou você vai ficar entalada?" Aí eu falei: "Pô, vou ficar entalada." E ela: "Então por que você não começa a falar? Porque você tá toda entalada." E aí eu falei: não sei, eu não sei." Aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu não conseguia falar porque tudo fazia parte de uma grande performance para agradar. Quanto mais eu performava uma personalidade que agrada, mais parece que a vida fazia de propósito, parece que mais perto do julgamento do outro ficava. Mais perto daquele olhazinho torto, daquele cochicho, sabe? Sempre estava perto de alguma coisa esquisita, assim, e tudo isso me gerava uma ansiedade, que me fez perceber que tchan, 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 a vida só ia parar de me catucar até eu aprender a conseguir sustentar quem eu era, o que eu queria, o que eu desejava. E para isso precisa de coragem. E para ter coragem, obviamente, não se pode ter medo. E no momento que eu percebi isso, o que que eu fiz? Tive mais medo ainda. Com uma boa pessoa medrosa, com uma boa pessoa que viveu
praticamente a sua vida inteira numa grande performance de agradar os outros, quando eu vi que eu ia precisar sair desse ciclo, é lógico que a minha primeira reação foi ficar apavorada. Porque a vida, ela é desse jeitinho. Ela vai te virar todinha do avesso e ela vai expor toda a sua insegurança para você mesma, para você encarar ela de frente. Até você começar a entender quem você é de verdade. E você começar a entender quem você é de verdade é também abraçar o seu lado tóxico, o seu lado vergonhoso, o seu lado sombrio, o seu lado feio mesmo. Até você entender e aprender a fortalecer a sua força. Fortalecer a sua força não é sobre esconder as suas fragilidades ou necessariamente resolver todas elas de uma vez só, né? Porque eu tenho essa mania. Toda vez que eu percebo um negocinho ruim, eu quero resolver imediatamente. Tudo eu quero resolver. A minha psicóloga ela fala muito isso pra mim. Mas você já sentiu isso aí que você tá falando que você tá querendo resolver? Você já sentiu? Você já realmente deixou essa emoção passar? Como é que você vai resolver se você não sentiu? E a gente nem tudo a gente precisa resolver agora, né? Paciência, com calma que se vai longe. E assim, eu falo isso no sentido de encarar mesmo, pelo menos, sabe? Da gente encarar o problema, encarar o lado tóxico, encarar o comportamento disfuncional e você falar, beleza, isso aqui também faz parte de mim. E encarar também a sua versão mais elegante, sabe? Desde a sua versão mais elegante, o seu eu superior, né? Sei lá, vamos botar assim, até a sua versão mais primitiva. Até a sua versão mais invejosa, a tua versão que sente inveja, a tua versão que quer falar mal, a tua versão que quer fazer fofoca, a tua versão que de vez em quando queria ver o teu ex-bofe na merda na vida assim, desejando mal. Essa tua versão, pega essa tua versão e olha pra ela, tudinho, assim. Que aí pelo menos, meu amor, no momento que você faz isso, você já tá ligada quem é você, a tua versão primitiva, a tua versão elegante, em todos. E aí eu acho que fica muito difícil, depois que você atinge esse processo, de você conseguir continuar performando, né? Entre algumas aspas, esse personagem, né? Que não tem como eu acho que a gente fala de outra forma, que você costumava performar. E aí eu tenho algumas coisas para te perguntar agora, né? Do que é que você anda fugindo? De verdade, assim, pega um caderninho, pensa num conflito interno e tenta entender o que que esse conflito ele tá tentando te dizer. Porque eu falo isso sobre aceitar o nosso lado tóxico, mas quantas vezes, na hora de investigar um conflito, uma dor, e eu fui ver o que estava por detrás desse conflito, era um ego. Ah, quantas vezes? Inúmeras. Quantas vezes eu não já reparei que aquilo que só estava doendo porque o meu ego foi ferido? Ou por conta de uma birra minha, né? Quem assistiu o episódio A Gente Vive que em um mundo que promete? Quantas vezes eu já me vi angustiada porque estava sentindo um conflito e eu vi que era porque eu estava fazendo birra porque as coisas não saíram do jeitinho que eu quis. E aí eu fiquei lá fazendo birra. Quantas vezes eu não já vi, né, que a vida tava ali sentindo um negócio esquisito e eu tava sentindo isso porque eu não aceitei que a vida fluiu de acordo com as minhas expectativas. A gente encara esse ladinho chato nosso também. Mas quantas vezes eu vi que o conflito, na verdade, estava existindo porque era a vida querendo me mostrar que eu estava indo para a direção errada. E é por isso que eu acho que os conflitos, eles têm um grande valor de importância pra gente. Quantas vezes eu senti um conflito e a vida estava me mostrando porque eu estava no emprego errado? Quantas vezes eu senti um conflito e a vida estava me mostrando que eu estava indo para o lugar errado? Quantas vezes eu senti um conflito e a vida estava me mostrando que eu estava me relacionando com a pessoa errada? Sabe, quantas vezes eu simplesmente, depois de encarar um conflito de frente, eu senti alívio de entender o que estava por detrás. Quantas coisas maravilhosas, né? Eu consegui entender porque às vezes eu chegava cansada de tais lugares, de estar com tais pessoas, e na verdade era porque eu estava
ainda tendo esses comportamentos de agradar, sustentando uma conversa que eu queria às vezes ficar calada, ou simplesmente porque eu tava na hora era pra realmente ter mandado aquela pessoa tomar no cu. Entende? Então eu acho que às vezes pra tentar responder a pergunta desse episódio, né? Porque nem sempre eu vou conseguir responder as perguntas que eu faço nos meus próprios episódios. Eu acredito que o que pode acontecer se você se distanciar dos seus conflitos é da sua vida se tornar um verdadeiro desperdício. Você vai ter vivido a vida sem entender quem você verdadeiramente é. Você vai viver a vida sem você entender o que verdadeiramente você quer, o que você deseja e o que você não quer também, né? De quais são os seus limites. Uma pessoa que não sabe qual é o seu limite é uma pessoa vendida, né? Qualquer um pode chegar e fazer o que quiser que nada vai acontecer. Porque a pessoa não sabe o limite dela, então ela vai ser desrespeitada e ela não vai tomar nenhuma atitude em relação a isso. E aí eu te pergunto, você realmente está disposto a ouvir o que o seu conflito está querendo te dizer? E como eu digo, né, em alguns episódios, eu sempre gosto de tirar uma cartinha de conselho, né? Para quem tá me assistindo em vídeo, eu tirei a cartinha no momento que eu estava aí escrevendo este episódio, então não tô com a cartinha aqui agora. E aí o baralho que eu usei é o Cartas Xamânicas, a descoberta do poder através das energias dos animais. E a cartinha que caiu foi a cartinha do sapo. E eu vou ler o significado dessa cartinha para vocês. Se o sapo saltou para suas cartas hoje, isto pode significar que você necessita de uma boa limpeza mental. Examine imparcialmente o seu estado atual e verifique se não se sente compelido de usar os seguintes termos para descrevê-lo: estressado, sobrecarregado, frustrado, revoltado, nervoso, explosivo, culpado, vazio, desamparado, perdido ou enfraquecido. Se isto ocorrer, dê uma paradinha e conceda-se o tempo necessário para purificar-se na água da energia do sapo. Saiba dizer chega para ser capaz de recuperar o seu fôlego e suas forças. Tire o telefone do gancho, coloque uma boa música, tome um longo e relaxante banho. Elimine todo e qualquer requício de lama que está paralisando. Purifique-se com a límpida energia da água. Somente desta forma você poderá hidratar o seu corpo, sua mente e seu espírito atualmente tão ressequidos. Ai, gente, eu amei essa cartinha, porque a gente não faz novas descobertas estando exaustos. A gente não consegue evoluir sem primeiro descansar. Então, o que eu desejo para a família Vic disse é que a gente não perca a nossa habilidade de dizer chega para tudo aquilo que está parando a gente e que vocês consigam perceber se quanto mais você se distancia dos conflitos, a única pessoa que vai perder é você. A única pessoa que vai desperdiçar a vida é você. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau!